A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Nesse texto da palavra do Senhor, Isaías capítulo 5, versículo 20. Eu gostaria que você encontrasse esse texto, e você que me acompanha no youtube.com/Fernando Helves, nós vamos disponibilizar na tela o texto para que você possa fazer a leitura. Está escrito assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Você crê nessa palavra? É interessante a maneira que no qual o profeta Isaías, ao se expressar, ele faz uso desta palavra tão pequena, mas tão significativa nesse texto. Quando ele diz assim, ai, é porque ele está trazendo uma palavra de exortação, uma palavra dura, e ao mesmo tempo ele está trazendo um aviso. É como se ele dissesse assim: ai de você se fizer tal coisa, porque se você fizer isso, você vai pagar um grande preço por esse ato que você pretende fazer, ou quem sabe até já fez. Até certo ponto, nos apresenta um tom de ameaça. Muitas vezes uma mãe, quando ela quer, de certo modo, impedir o seu filho pequeno de fazer alguma coisa, ou até mesmo o pai, quando ele quer ali impor um determinado limite, impor uma determinada regra no filho, ele usa muitas vezes esse ai com esse tom de ameaça, quando ele diz assim: ai de você se tocar naquilo, ai de você se você fizer isso. É como se o próprio Deus, usando aqui o profeta Isaías, estivesse dizendo a mesma coisa, porque Deus é Pai, e Deus quer que nós venhamos ouvi-lo e obedecê-lo. Mas para aqueles que não querem ouvir ao Senhor e nem obedecer a sua palavra, o profeta Isaías nos apresenta aqui alguns ais. E o que é mais interessante, que o que Isaías faz aqui, anos e anos depois, Jesus fez da mesma forma, do mesmo jeito, quando inúmeras vezes Jesus dizia assim, ai de vós, fariseus hipócritas. E na sequência Jesus trazia uma palavra de exortação, uma palavra dura para corrigir, para mostrar os erros, as falhas, os pecados daquele povo. Quantos aqui creem que esta palavra é de Deus? Diga glória a Deus. Eu vou fazer a leitura desse versículo de número 20 e eu gostaria que você lesse comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá? Todos juntos. Digam: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo.
Você crê nessa palavra? Então vamos aplaudir com muita alegria e com muita fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. E ai de mim, se não ministrar, se não pregar, se não anunciar a Tua palavra. Por isso, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Toma os meus lábios, fala através de mim, quebra os impedimentos, não deixa nada atrapalhar, e envia, Senhor, a Tua palavra com unção, com poder, com autoridade, com ensinamento e salvação, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor, diga graças a Deus. Muito bem, escute com atenção. Nesse capítulo 5, o profeta Isaías, ele vai fazer uso deste ai por 7 vezes. E nestas 7 vezes, o profeta Isaías traz um aviso, ele traz um importante alerta para as pessoas que viviam no pecado, nas práticas que no qual ele vai expor aqui na sua exortação. O primeiro ai que Isaías declara é para aqueles que estão na avareza e são cobiçosos, porque ele diz assim, Isaías 5, versículo 8, ele fala: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Muito bem. O primeiro ai que Isaías chama a atenção aqui do povo é para aqueles que estão presos à avareza e à cobiça. É para aqueles que estão dominados pelo desejo, pela sede de possuir mais, são avarentos, são cobiçosos, amam as riquezas, amam o dinheiro e procuram realmente focar a vida naquilo que é material, naquilo que é terreno. Isaías está dizendo, ai, ou seja, eu estou avisando, ai de vocês avarentos, ai de vocês cobiçosos, ai de vocês que juntam apenas tesouros nesta terra e são pobres diante de Deus. São ricos e procuram riquezas terrenas, mas são pobres, miseráveis diante de Deus. Se Isaías estivesse vivo hoje, se ele mais uma vez pronunciasse estas mesmas palavras, Isaías estaria falando diretamente com milhares e milhares, e por que não dizer milhões de pessoas no mundo inteiro que vivem unicamente por um propósito: enriquecer, ganhar dinheiro, ter posses e ter riquezas. Mas ainda que Isaías não esteja vivo, esta palavra continua viva e ela é poderosa, ela é eficaz. Quando ela é liberada, ela não volta vazia e ela produz o resultado, tanto para você aqui na reunião, como também para você que nos assiste na internet. Ai de vós que vivem unicamente para juntar tesouros nesta terra e esquecem de juntar tesouros no céu. Eu vou marcar aqui Isaías capítulo de número 5, porque daqui a pouco eu vou voltar, e eu vou ler o que vai dizer a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5,
quando o apóstolo Paulo fala sobre a avareza. Ele diz assim, Efésios 5, versículo 3: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É como se Isaías estivesse dizendo assim: ai de vós, avarentos, cobiçosos, ai de vós que buscam somente as riquezas, não há para vós espaço no reino dos céus, no reino de Cristo e no reino de Deus. Ai de vós. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Eu vou voltar a Isaías capítulo 5, para o segundo ai, quando Isaías diz assim, versículo 11: ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Isaías está dizendo que há aqueles que levantam bem cedo pela manhã, passam o dia inteiro na embriaguez, na bebedice, no vinho, e se demoram até o anoitecer, até que o vinho possa o esquentar, ou os esquentar. Esse segundo grupo, nós podemos dizer que é aquele grupo de pessoas que vivem unicamente da carne, da carnalidade. Aquelas pessoas que não são pessoas espirituais, que não são pessoas que não estão ligadas, conectadas ao Espírito, mas unicamente às obras da carne. Todos nós precisamos entender que para servir a Deus, nós precisamos ser pessoas espirituais. Disse o Senhor Jesus: importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que olhar para cada um de nós todos os dias e perceber o quanto somos pessoas espirituais ou não, ou o quanto estamos na carnalidade, ou seja, o quanto estamos fazendo a vontade da carne. Eu acabei de citar, mas eu gostaria de ler esse texto em João, no capítulo de número 4, para que não fique apenas nas minhas palavras. Ele diz assim, João 4, 24: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E por quê? O apóstolo Paulo, ele vai fazer aqui uma lista, quando ele escreve a carta dele aos Gálatas, de algumas obras da carne, para que a igreja da Galácia, para que os Gálatas pudessem entender o que era viver na carne. E hoje nós, ao lermos, ao meditarmos nesse mesmo texto, concluirmos se somos ou não pessoas carnais. Ele diz assim, Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16, está escrito: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo, é prazer, é vontade. E ele diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro,
para que não façais o que quereis. O que é que Paulo está dizendo? É uma luta, é uma briga, é uma disputa. O Espírito quer que você leia a palavra, que você venha na igreja, que você louve, que você ore, que você faça jejum. E a carne quer que você faça coisas erradas. A carne quer que você tenha pensamentos pecaminosos, desejos pecaminosos. A carne quer que você volte para os vícios. A carne quer que você se prostitua. A carne quer que você engane, que você minta, que você roube. E fica essa luta, e fica essa briga. E Isaías está dizendo: ai de vós que viverem na carne. E Paulo fala um pouco das obras da carne, porque ele diz assim a partir do versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que Isaías está dizendo: ai de vós que praticam as obras da carne. Vamos para o terceiro ai de Isaías. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 18, veja: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. Ai de vós, 3 pecadores, ai de vós que vivem no pecado, é o que Isaías está dizendo. Ai de vós que alimentam o pecado que está dentro de vós. Eu costumo chamar estes de os que cuidam do pecado, dos que cultivam o pecado dentro de si. Tem gente que tem um pecado, que cuida, que alimenta, que trata desse pecado conforme um animal de estimação. Sabe aquele cachorrinho, sabe aquele pet que você cuida como se fosse um filho, que você manda dar banho, manda tosar, manda medicar, que você muitas vezes investe dinheiro para manter o animal sempre limpo, cheiroso, saudável, arrumado. Tem gente que faz igual o pecado, é o pecadinho de estimação. A pessoa cuida do pecado, ela alimenta o pecado, ela trata o pecado, ela não quer se livrar desse pecado. E é esse pecado que vai levar a muitos para o inferno. Tem gente que tem anos de igreja, mas não parou de mentir ainda. A pessoa mente fácil, com a cara dura, com a cara lisa, ela não tem nem vergonha. A pessoa está vendo que ela está mentindo, que ela é uma grande mentirosa, mas ela não consegue se libertar. Outras gostam de levar vantagem sobre a inocência alheia. Outras são invejosas. Outras tossem pelo mal alheio. Outras prejudicam. Outros, pior ainda, têm os desejos carnais da prostituição, da pornografia, da imoralidade. O camarada está na igreja há séculos, mas ainda consome pornografia. É o pecadinho de estimação. Mas Isaías está dizendo: ai dos que puxam pela iniquidade. No livro do Apocalipse, a palavra vai dizer assim, Apocalipse 21. Olha o que diz aqui a palavra de Deus.
versículo de número 8, olha o que diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É o inferno propriamente dito. João recebeu a revelação e escreveu que estes serão lançados em um lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, a condenação eterna. Por isso que Isaías está dizendo: ai de vós, pecadores. O quarto ai que Isaías fala aqui, versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem, e o bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Eu vou resumir em uma frase: ai dos que chamam o mal de bom, ou o mal de bem. Inversão de valores, que é o que mais acontece neste país, neste mundo por aí afora. É o que mais acontece. Tudo o que não serve, tudo que não presta, as pessoas hoje estão tratando como se fosse uma coisa boa. O que durante dezenas e dezenas de anos, e por que não dizer, aquilo que durante séculos foi considerado algo ruim, algo que era condenado, algo que era combatido, hoje não é mais ruim, hoje é bom. Tem tantas coisas que nós poderíamos citar. Por exemplo, estão prestes a votar lá na Suprema Corte do país, em Brasília, que se uma pessoa for pegue com 60 gramas de maconha, por exemplo, ela não poderá mais ser detida, ela não poderá mais ser presa, porque vai ser considerado para consumo. Então, veja bem, onde é que este indivíduo vai comprar estas 60 gramas de maconha? Na boca, na biqueira, e de igual modo vai continuar financiando o tráfico. É um absurdo se isso for aprovado. É uma coisa horrenda para a nossa sociedade, para a nossa nação, se isso for aprovado. Antigamente, o uso de drogas era condenado e era visto como uma coisa terrível, como uma coisa horrenda. Quando alguém da família passava a usar droga, toda a família ficava com a imagem manchada, porque na família de fulano de tal tem uma pessoa fazendo consumo de droga. Hoje a própria família, em muitos casos, até aceita. Hoje virou uma coisa normal. O aborto foi uma coisa condenada durante séculos, uma coisa horrenda, porque é o assassinato de um ser indefeso, e hoje as pessoas querem transformar o aborto em uma questão comum, em uma questão natural. Assim como a homossexualidade, assim como o sexo fora do casamento, assim como muitas outras coisas que sempre foi mal, hoje a sociedade quer dizer que é algo bom. Mas olha o que disse o profeta Isaías: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Entenda o seguinte: as leis pelo mundo podem mudar, as leis no país podem mudar,
até uma nova constituição pode ser feita nesse país para aprovar tudo que não presta, para consentir tudo aquilo que é ruim. Mas tem uma coisa que nunca muda, é esta palavra. O tempo passa, pessoas passam, os anos irão passar, reis, rainhas, presidentes, ministros, enfim, tudo passa, mas esta palavra permanece, e esta palavra continuará condenando estas práticas, e ai daqueles que quiserem fazer ao contrário, pagarão um alto preço, pois assim diz esta palavra. Oh glória, diga glória a Deus, amém, oh glória. Quinto ai de Isaías, versículo 21, ai dos que são sábios ao seu próprio, ou melhor, aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai daqueles que querem fazer a sua própria vontade. Ai daqueles que querem andar segundo o seu próprio curso, segundo o seu próprio querer. Tem uns que dizem assim: Bíblia, andar conforme diz um livro retrógrado, ultrapassado. E o que é mais interessante nisso tudo é que a própria igreja acaba se deixando influenciar. Outro dia um pastor, entre aspas, publicou um vídeo dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Um pastor, entre aspas. Se um pastor já está pensando assim, que certos textos da Bíblia têm que passar por uma reformulação, imagina então o que está passando na cabeça das demais pessoas. Se um que foi levantado, pelo menos se entende desta maneira, para anunciar a Escritura como ela é, e olha que está escrito: ai daquele que acrescentar um só tio no livro desta lei, vai pagar um preço altíssimo por tal coisa. Ai daquele que modificar uma única vírgula aqui nesse livro, vai pagar um preço. Mesmo sabendo disso, ainda tem uns por aí que querem modificar a Bíblia, que querem alterar os textos da Bíblia. Só faz isso quem quer andar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, a primeira coisa que ela tem que entender é que ela não é mais quem ela quer ser e que ela não faz mais aquilo que ela quer fazer. Ela é o que a Bíblia diz que ela é, e ela faz o que a Bíblia diz que ela tem que fazer. Goste ou não, é assim desde sempre. Quem compreende o que eu estou dizendo. Mas tem gente que não. Tem gente que está mudando as coisas, e infelizmente a igreja, a própria igreja, quando eu digo a igreja, eu falo em um contexto mais amplo, em um contexto geral. Muitos ministérios por aí afora estão fazendo conforme a sua vontade, conforme entendem, e estão deixando de lado as Escrituras. Tem lugar por aí que você vê que você não sabe se é uma igreja ou se é uma discoteca, ou se é uma boate. Tem lugar por aí que você vê que você não sabe quem é o pastor, quem é membro, porque o pastor não se comporta mais como pastor não se veste mais como pastor, ainda que roupa não salva ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que se você for em uma missa da igreja católica, e você olhar na direção do púlpito, na direção do altar, você vai saber, aquele é o padre. Sim ou não? Porque ele está de acordo como um sacerdote católico, é ou não é? Em muitas igrejas protestantes evangélicas hoje, você vai olhar para o púlpito, para o altar, se tiver mais pessoas, você não vai saber quem é o pastor. E ainda que esteja um só lá,
ele não vai estar se portando como tal, se vestindo como tal, e você vai ficar na dúvida: será que é um pastor? Será que é um obreiro? Será que é alguém convidado? Será que é alguém que foi chamado para dar uma saudação, para dar uma palavra? Porque as coisas estão mudando radicalmente. É o carnaval gospel, é o forró gospel, é o funk gospel, é o mundo entrando dentro da igreja, a apostasia alcançando índices altíssimos e o amor da igreja se esfriando cada vez mais. É só o princípio das dores, é só o início do fim. É daí para pior. É daí para pior. Mas Jesus disse uma coisa que nós temos que observar. Nós temos que observar o que ele disse. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim, em Mateus 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até ao fim será o quê? Será salvo. Aquele que não se deixar influenciar por aqueles que querem fazer a sua vontade. Prevaleça, permaneça, persevere, se mantenha firme e seja salvo para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Amém, igreja. O sexto ai de Isaías, versículo de número 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que vivem na embriaguez, mas não é uma embriaguez apenas alcoólica, mas é um estado de embriaguez espiritual. As pessoas estão dominadas pelo pecado, as pessoas estão vivendo em outro mundo. É impressionante quando você conversa com determinadas pessoas, principalmente com jovens, o quanto as pessoas vivem em outro mundo, enxergam as coisas que acontecem à sua volta com outra ótica. É impressionante que a gente vive no mesmo lugar, no mesmo mundo, na mesma terra, mas a embriaguez que este mundo vive faz com que essas pessoas vivam alienadas, cegas, dominadas pelo pecado. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, ele fez um alerta à igreja daquele lugar, quando ele disse assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que está faltando de verdade para as pessoas? O Espírito de Deus. Porque o espírito deste mundo, ou seja, o espírito maligno, pois está escrito que o mundo jaz no maligno e que Satanás é o Deus deste século e príncipe deste mundo, está cegando as pessoas, está embriagando as pessoas, está dominando as pessoas. Conversa com uma pessoa que não conhece a palavra, que não busca a Deus, e você vai perceber bem o que eu estou dizendo. Parece que você vive em um mundo e essa pessoa vive em outro totalmente diferente. Ela enxerga as coisas de uma maneira diferente, ela interpreta as coisas de uma forma diferente. Essas pessoas estão embriagadas, cegas e dominadas pelo Deus deste século, pelo príncipe deste mundo, pelo maligno que domina este mundo. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, ele ofereceu o mundo inteiro para Jesus e disse assim:
a mim foi entregue, a mim foi dado, ou seja, este mundo pertence a mim, se tu me adorares, eu te darei. E Jesus disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É isso que nós temos que fazer, porque o diabo não está satisfeito apenas com todos aqueles que ele já domina. Ele quer tirar todos nós da presença de Deus e nos embriagar com este vinho deste mundo. Mas nós vamos falar a mesma coisa que disse Jesus: para trás de mim, Satanás, pois só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Diga glória a Deus, amém? E por último, o sétimo e último ai de Isaías, no versículo 23 do capítulo 5, ele diz: ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo nega justiça. Ai dos que praticam a injustiça. E olha que Jesus disse assim, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ainda que todos tenham pecado, nós somos justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Mas quanto a isso, eu fico tranquilo. Sabe por quê? Porque Isaías disse: ai dos que praticam a injustiça contra os que são justos. E o profeta Malaquias, ele escreveu dizendo assim, Malaquias 3, versículo de número 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Ou seja, Deus vai fazer uma diferença, uma separação nessa terra, dos que praticam a justiça, ou seja, dos justos, e dos que praticam a injustiça, os ímpios. E ai daqueles que praticam a injustiça. Não temas, continua fazendo o que é certo, continua obedecendo, ainda que as pessoas zombem de você, ainda que as pessoas queiram rir de você, ainda que as pessoas queiram escarnecer da tua fé, zombar do teu Deus, não dá importância, não liga. Você tem que focar em Cristo e na salvação. E eu te dou um conselho: ora por essas pessoas que se encaixam nesses 7 ais que eu falei aqui. Porque eu comecei dizendo que quando um pai ou uma mãe chega para um filho e diz: ai, se você colocar a mão aí, é porque se a criança fizer tal coisa, ela está prestes a ser punida, a sofrer um castigo se desobedecer. Sim ou não? Então Deus está dizendo: ai de você, ai de vós, se fizer tal coisa, porque se fizer, não ficará sem castigo. Um preço terá que ser pago por tamanha desobediência. Quem compreende isso? Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.